Saudações a todos, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao Palavras de Graça, este canal que quer falar sobre Deus, falar sobre a Igreja, falar sobre a nossa fé como cristãos católicos. Muitas vezes, nós os católicos somos perguntados por outros e nos fazem a seguinte pergunta: mas essa coisa de confessar os nossos pecados para o Padre, isso não está na Bíblia? Então isso saiu da onde? Também nos perguntam, então esta vossa liturgia, a missa, isto não está na Bíblia? Então isto saiu da onde? E a pergunta é, será que tudo o que diz respeito à nossa fé e à nossa doutrina está na Bíblia? É sobre isso que vamos falar hoje. Bem-vindos ao Palavra de Graça. Bom, a resposta para esta pergunta é simples. Não. Nem tudo o que diz respeito à nossa fé e à nossa doutrina se encontra na Bíblia. Nem tudo. E as Sagradas Escrituras, elas mesmas, nos ajudam a perceber isso. Existem três fontes para a doutrina cristã, a doutrina católica. E estas fontes são, primeiro, claramente, as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Segundo, e aqui uma novidade para alguns, a Sagrada Tradição. E terceiro, o Sagrado Magistério. Três fontes: a Bíblia, a Tradição e o Magistério. Então, o que é isso de tradição e magistério? Eu imagino que muitos de nós já sabem o que é a Bíblia, não é? É um conjunto de livros sagrados escritos por homens inspirados por Deus. Mas o que é a tradição e o que é o magistério? A tradição é a tradição oral. É a melhor maneira de se descrever o que é a tradição. É o conjunto dos ensinamentos orais transmitidos pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos até o quarto século. Os padres da Igreja, do primeiro, segundo, terceiro e quarto século, os apóstolos, eles nos deixaram um ensinamento que não foi escrito, mas foi transmitido de geração em geração. Aquilo é tradição. Por outra, temos o magistério. Magistério que é o ensinamento oficial da Igreja, dos líderes da Igreja, desde os apóstolos até o Papa Francisco e todos os bispos em comunhão com ele. Todos os papas, todos os bispos que passaram pela Igreja, os bispos em comunhão com o Papa, neste caso, constituem o magistério. Os seus ensinamentos são o magistério e são, sim, fonte da doutrina e da fé católica. De onde é que tiramos isto? Das Sagradas Escrituras, como poderei demonstrar a vós. Vamos ler um pouco aqui na nossa Bíblia. E primeiro vamos ler do Evangelho de São João, do fim do Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 25, que é o último versículo. São João diz assim, no fim do seu Evangelho: há ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se elas fossem escritas uma por uma, penso que o mundo não teria espaço para os livros que se deveriam escrever. Nem tudo foi escrito, é o que São João está a dizer aqui. A Bíblia constitui a tradição escrita, mas ainda temos a tradição oral que foi transmitida. E São João nos diz, nem tudo foi escrito. Ainda São João, no capítulo 20, versículo 30 a 31, nos diz o seguinte: muitos outros sinais miraculosos realizou ainda Jesus, na presença dos seus discípulos,
que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditares que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e acreditando, tereis a vida nele. Muitos outros sinais, muitos outros milagres, muitas outras obras Jesus realizou que não foram escritas neste livro. Então onde é que estão estas obras? Onde é que estão estes sinais? Foram transmitidos de forma oral, de forma de tradição oral. Isto é que compõe a tradição. Ainda São João, mas desta vez na segunda carta que São João escreve, o capítulo 1, que é o único capítulo, o versículo 12, São João diz o seguinte: apesar de ter muitas coisas a escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Espero ir ter convosco e falar de viva voz. Nem tudo ele quis escrever, porque a tradição oral devia ser transmitida. A palavra devia ser transmitida com voz, de viva voz, como São João bem põe na sua carta. Então, meus irmãos, a tradição é este conteúdo da nossa fé que foi transmitido de forma oral, de geração em geração. O magistério, por outro lado, é o ensinamento oficial. É o ensinamento oficial. Dar-vos-ei um exemplo. Os Atos dos Apóstolos e as cartas de São Paulo aos Gálatas nos falam do Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém, onde todos os apóstolos, todos os líderes se reuniram para discutir algumas coisas ligadas à fé, especialmente ligadas à relação entre os gentios e os judeus, a maneira como os gentios se iam integrar à fé cristã. Estes ensinamentos, depois daí, foram transmitidos a todas as comunidades. Paulo voltou para as suas comunidades e transmitiu os ensinamentos. São Pedro foi às suas comunidades e transmitiu. Os Atos dos Apóstolos e a carta aos Gálatas foram escritas anos depois. Mas antes de serem escritos, foi transmitido. Este ensinamento oficial, que vem dos apóstolos até o Santo Padre Papa Francisco hoje, e continuará por todos os papas e todos os bispos em comunhão com ele, constitui o magistério. O ensinamento oficial da Igreja em matéria de fé e moral. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa fé tem a graça de fluir destas três fontes: Sagrada Escritura, a Bíblia, Palavra de Deus divina, Sagrada Tradição, que foi passada de geração em geração e que se constituiu desde o tempo dos apóstolos até ao quarto século, e o magistério, que é contínuo, que é a interpretação contínua da tradição e das Escrituras. A interpretação contínua da tradição e das Escrituras. Este é o magistério, que continua até hoje na Igreja. Infelizmente, os nossos irmãos, os nossos queridos irmãos protestantes, perderam a tradição e o magistério. De facto, foi essa uma das grandes reformas de Martinho Lutero. Quando ele faz a sua reforma, ele de facto quer deixar para trás a tradição e o magistério e permanecer somente com as Escrituras. Daí o famoso slogan de Martinho Lutero: sola scriptura, somente as Escrituras. E é daí onde os nossos irmãos muitas vezes nos perguntam: então isto não está na Bíblia? Onde é que vocês tiraram isso? Não está na Bíblia. Pois não está na Bíblia, mas está na tradição. Não está na Bíblia, mas está no magistério. Um exemplo que queria dar-vos: a ordem da nossa missa, a maneira como nós rezamos a missa. Aquela ordem detalhada não está na Bíblia. Porém, um documento do primeiro século, Didaquê,
Didascalia Apostolorum, nos descreve como a igreja primitiva, a igreja pós-apostólica rezava. E era a ordem como a nossa, como nós fazemos hoje. Era o ato penitencial, era a palavra que era ouvida, a liturgia da palavra, era o partir do pão, era o abraço de paz. E é daí onde nós tiramos esta tradição da igreja. Então, meus irmãos, neste canal nós também queremos passar este ensinamento que flui destas três fontes. Que flui do magistério, que flui da tradição e, claro, que flui das Sagradas Escrituras. Não se esqueçam de se inscrever neste canal, deixarem o vosso gosto e partilharem esta boa nova. Deus os abençoe.